Eu vim apresentar aqui o nosso projeto do Daniel Aquio e do Pedro, que a gente fez um jogo de Tetris usando Assembly. Bom, inicialmente aqui a gente tem os controles usados, a estrutura da tela do jogo e as cores utilizadas também no projeto. Aqui foram setadas as variáveis globais que ficam guardados os estados do jogo, tudo na memória. Então, por exemplo, a gente tem o tipo da peça que está atualmente, a rotação, a coluna do tabuleiro, a linha, a pontuação, o nível, e etc. Aqui foram feitas as cores por tipo de peça e o tabuleiro, que é um vetor de 200 posições, representando o fundo do jogo. Aqui a gente tem as 7 peças, que tem 4 rotações diferentes por blocos e coordenadas. Cada tipo de peça aqui. Aqui a gente tem a parte principal do jogo, que é o main e o loop principal. Começa aqui pelo call init jogo, que vai desenhar a tela inicial do loop. No loop eh, a gente tem no loop principal aqui o game over, que é uma variável binária, então se for ou seja, for game over, ele vai para a tela do game over. A gente tem também o handle input, que vai ler o teclado, o Gravity Step, que vai fazer a peça descer automaticamente, esse desenho para tabuleiro, que vai redesenhar o fundo, desenhar a peça, que desenha a peça caindo por cima, e o desenhar HUD, que ele vai atualizar o placar e o nível que você está atualmente. E o delay também, que é para ter um mini intervalo de tempo para a peça ir caindo. Então aqui quando ele dá game over, ele vai dar um clear na tela, ou seja, é, o jogo em si vai ser apagado, vai sair da tela e vai aparecer apenas game over na tela, com a sua pontuação final. E quando dá o init jogo, ele zera o tabuleiro inteiro, zera o score, o nível e os timers, e chama o spawn peça para colocar a primeira peça na tela. O handset, ele é um gerador de números pseudo-aleatórios, que vai sortear qual peça vai vir entre 0 e 6. O spawn peça sorteia um tipo de peça, reseta a rotação e a posição para o topo do tabuleiro, que ele sempre começa na coluna 3 e no topo, na linha 0. Ele checa a colisão imediatamente. Se já nascer colidindo, ou seja, o tabuleiro estiver cheio, ele vai setar o game over para 1, então vai fazer aquilo que eu falei, que vai apagar a tela e aparecer o game over na tela. E aqui tem o get block, que checa se um bloco teve colisão. O funcionamento do checa bloco acontece de uma forma que ele soma a posição atual da peça para achar a posição absoluta no tabuleiro. Daí assim ela consegue verificar se ela é inválida, se está fora dos limites que o jogo permite, que seria delimitado ali por aquele retângulo aqui. Aqui a gente tem o fixa peça, que quando a peça não pode mais descer, ela chega no limite para baixo, essa função escreve o tipo dela mais um nas 4 células correspondentes do vetor tabuleiro. Então assim ela trava no fundo.
A função linha cheia, ela verifica se as 10 células de uma linha estão inteiramente ocupadas. Isso vai aumentar a pontuação e elas vão ser apagadas. Então, para isso a gente tem a função remove linha que vai apagar essa linha. E o limpa linhas, que percorre o tabuleiro de baixo para cima e remove as linhas cheias e conta quantas foram removidas nas linhas eliminadas. Aqui a gente tem o soma pontos, que ele calcula a pontuação da jogada com base em quantas linhas foram eliminadas de uma vez. E ela funciona num sistema em que, se você termina uma linha inteira de uma vez, dá 100 pontos. Se for dois de uma vez, 300, 3, 500 e 4, 800 pontos. Sendo que a cada 500 pontos que você acumula, você sobe um nível, que vai até 10. Step. Ele incrementa o contador, que é um timer, a cada volta do loop. E aí, quando ele atinge um limite baseado no nível 11, ou seja, quanto maior for o nível, ele tenta empurrar a peça uma linha para baixo. Daí, se colidir, ele desfaz o movimento e trava a peça. Ela limpa as linhas cheias, soma os pontos e sorteia a próxima peça. Aqui tem o handle input, que ele lê a tecla e faz a função devida, que no caso é o A e o D para mover para os lados, o S para rotacionar e o W para descer mais rápido. Char pos, que ele manda o Altchar para a posição linear na Terra, o clear tela, ele varre as 1.200 posições da tela, escrevendo espaço em branco, usado para limpar tudo antes da tela do Game Over. E aqui a gente tem o desenho do jogo. Desenha a borda, que desenha a moldura fixa do tabuleiro, que são os cantos, as laterais e a base. O desenha cenário, que desenha elementos estáticos que só precisam ser desenhados uma vez. Por exemplo, o título, o Tetris e a moldura do painel HUD. Desenha tabuleiro, redesenha as 200 células do tabuleiro a cada frame, com base no que está gravado no vetor tabuleiro. Então ele vai pintando cada célula com a cor da peça que a ocupa, ou apagando se estiver vazia. E aqui a gente tem o desenho a peça, que desenha por cima dos. Ele desenha por cima os quatro blocos da peça que ainda está caindo, que não faz parte do vetor tabuleiro até ser fixado. Aqui a gente tem o desenho a HUD, que ele escreve os textos fixos, que são pontuação e nível, no painel lateral e chama o imprime número para escrever os valores atuais. No caso, o imprime número, ele vai pegar um número entre 0 e 9.999 e imprime dígito por dígito na tela, extraindo cada casa decimal via divisão ou módulo por mil, depois por 100, e etc. Aqui a gente tem o desenha Game Over, que escreve Game Over, e o Present Key, e a pontuação também. E seu próprio valor na tela usando o Game Over, quando o Game Over vira 1. E aqui a gente tem o Delay, que é um loop vazio que só gasta tempo. A quantidade de interações depende do nível.
Então, quanto maior for o nível, menor vai ser o delay, controlando a velocidade geral do jogo. E é isso, muito. Ah.